Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quero aqui cumprimentar a mesa na pessoa da Márcia e o Dr. Anderson, que estão responsáveis por esse congresso virtual multidisciplinar da editora Vicenza, que tem como objetivo falar sobre o enfrentamento das pandemias em especial a Covid-19. Eu sou a doutora Angélica, me formei no país da Bolívia no ano de 2017, trabalho pelo programa do Mais Médico pelo Brasil desde 2017, tenho pós-graduação em atenção básica e estou na linha de frente contra o combate da Covid-19. Estou muito feliz por ter recebido esse convite para contribuir com vocês, ouvintes, um pouquinho sobre as situações que estamos vivenciando nos últimos dias, principalmente problemas mentais. Estamos enfrentando dia após dia, cada vez mais está crescendo o índice de pessoas com problemas mentais, principalmente devido aos desastres que vem ocorrendo devido a essa pandemia, e eu escolhi um tema exatamente sobre saúde mental, né? Eu vou falar sobre os primeiros socorros em saúde mental durante a Covid-19 e espero que esse conteúdo possa contribuir para cada um de vocês, ouvintes, e palestrantes também que estarão abordando outros temas. Vamos lá. Todas as pessoas, elas estão sujeitas a situações que causam tristezas, como os eventos da natureza e até mesmo a atual pandemia do coronavírus. Cada indivíduo enfrenta isso de uma forma diferente, né? Cada dificuldade da vida que enfrentamos, eu enfrento de uma forma, outra pessoa vai enfrentar de uma forma diferente. Porém, isso pode estar agravando situações na sua saúde, principalmente na nossa saúde mental. O conteúdo ele tem a finalidade de ajudar pessoas que têm passado por momentos de vulnerabilidade e ajudar até nós mesmos que trabalhamos na saúde, e a você ouvinte, você palestrante que trabalha em outra área, mas que de uma forma direta ou indiretamente tem sido afetado por essa pandemia. Então, o objetivo do meu conteúdo que eu preparei para falar para vocês é tentar ajudar um pouco sobre, né, essa questão do enfrentamento à pandemia. As orientações aqui serão direcionadas a todas as pessoas, a fim de identificar problemas relacionados à saúde e tratar antes que aconteça agravos na saúde mental. Vamos definir então o que é saúde mental. Na minha opinião, saúde mental ela abrange um estado de bem-estar, onde as pessoas conseguem passar por eventos adversos, positivos e negativos da vida, com capacidade de enfrentá-los como um gigante que é necessário enfrentarmos. Infelizmente, a nossa vida, a realidade da vida é essa, né? Porém, a gente busca ser útil, produzindo frutos bons e contribui com a sociedade. Então, no meu ponto de vista, saúde mental seria isso. Agora, segundo a Organização Mundial de Saúde, o que é saúde mental? Saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo exprime as suas capacidades, enfrenta os estressores normais da vida, trabalha produtivamente de modo frutífero e contribui para a sua comunidade. O Role, segundo o Role 2001. Vamos falar quais são os possíveis sinais e sintomas de uma pessoa que está entrando num estado de depressão, um estado ansioso, um estado de pânico, principalmente devido a essa pandemia que estamos enfrentando. Então, quais são os possíveis sintomas para você perceber que está adoecendo da sua saúde mental? A ansiedade, né? É uma coisa que você muitas das vezes não consegue conter isso, uma palpitação, tipo, achar que
tudo vai dar errado, medo excessivo, tá? Então, entra aí na crise de ansiedade. A tristeza é um sintoma, o medo também, que eu já falei, incertezas. Incertezas é uma coisa que é o que mais está acontecendo nos últimos dias, porque as pessoas vivem essa incerteza. Então, se você tem algum desses sintomas que eu citei até agora e tá te prejudicando, você precisa de ajuda, você precisa buscar ajuda o quanto antes. Frustrações, angústia, palpitações, achar que a pandemia não é verdade, entre outros. Tem pessoas que acham que isso não está acontecendo, que isso é mentira, que isso é invenção de governos, que é só para parar a economia e que é um golpe, que é isso, que é aquilo, e não acredita que realmente o vírus está matando muita gente, tá? Então, são vários sintomas que a pessoa, às vezes, até procura ajuda, muitos procuram, outros não procuram, às vezes por falta de conhecimento, e às vezes até mesmo por medo ou vergonha de procurar ajuda quando apresenta algum desses sintomas. Indicações. Quais pessoas precisam de um olhar especial nesse momento de pandemia? Então, nós vamos falar os grupos que precisam de mais atenção. Mas, na verdade, todos precisam, afinal de contas, todos somos seres humanos sujeitos a ter algum tipo de transtornos ou depressão, ansiedade. Todos nós estamos sujeitos, independente de qual classe social, independente em que trabalha, de qual profissão, de qual religião, a gente está sujeito a adoecer. Então, todos nós precisamos, porque ninguém está livre de adoecer. Mas existem grupos especiais onde a atenção deve ser dobrada, principalmente durante uma pandemia. E que pessoas são essas? Pessoas que já realizaram tratamentos, como por exemplo de depressão, síndrome do pânico, de ansiedade, e nesse momento de pandemia se agravou novamente o quadro dessa pessoa. Pessoas idosas também que são propensas a sofrerem com depressão e durante a pandemia, no caso, ele vai ter talvez uma piora desses sintomas. Gestantes, crianças e adolescentes, que deve ter também um cuidado especial direcionado a essa classe de pessoas, e pessoas com alguma deficiência física também deve ter um olhar especial, principalmente durante a pandemia, tá? Pessoal, não leve a mão no rosto, tá coçando, mas a gente tá sempre falando para não levar a mão no rosto, porque nossas mãos é uma forma, né? Na verdade, é o transporte para transmitir o vírus, né? Então, se a mão estiver suja, principalmente, não levar no rosto. Autocuidado. Vamos falar sobre o autocuidado. O que é esse autocuidado? O autocuidado entra como o primeiro passo para a gente poder abordar uma pessoa com problemas, né, com dificuldades, com doentes mentais, né? Pessoas que estão enfrentando problemas mentais. Então, por que eu coloquei esse autocuidado? Porque, no caso, eu como médica, que estou atuando na atenção básica e atendo muitas pessoas no meu dia a dia com ansiedade, com depressão, então eu coloquei o autocuidado porque antes de eu atender alguém, eu preciso avaliar, né, avaliar a mim mesma. Eu preciso cuidar da minha saúde também mental e fisicamente, porque ao atender alguém com problema, eu posso ter interferência, eu posso me comover com aquele problema e talvez aquilo afetar a minha pessoa. Então, eu preciso estar bem. Isso chama autocuidado. Eu tenho que respeitar o meu limite de trabalho para eu poder ter um bom atendimento. Eu não posso trabalhar em excesso, além das minhas horas de jornada de trabalho, às vezes trabalhar a mais e não tirar um tempo para descansar, isso pode me afetar. Então, também isso é um autocuidado que eu tenho que ter com a minha pessoa. E você também que está aí do outro lado do vídeo, que trabalha em outra área, você também precisa ter um autocuidado, né? Olhar para dentro de você e ver os teus limites e não fazer nada além dos teus limites, né? Fazer aquilo que está ao teu alcance, tá? Não que você vai relaxar e, digamos assim, se acomodar,
mas você precisa fazer o que está ao alcance, não além daquilo que você é incapaz de fazer, que tipo, você não alcança, não dá tempo de fazer, e você quer fazer além do que você não pode. Então, isso se chama autocuidado. Procurar descansar, isso é muito importante, a gente procurar descansar no nosso horário, no horário que eu tenho, por exemplo, eu trabalho 8 horas, né, por dia e faço 32 semanais. Então, eu tenho 8 horas que eu não trabalho durante a semana. Essas 8 horas eu preciso fazer estudos, né? Mas respeitando sempre o meu limite. Ao ausentar do trabalho, procure não ficar pensando naquele ou em outro problema que deve resolver no próximo dia. Então, a gente tem que ter esse autocuidado também de não levar problemas do trabalho para casa e nem levar, né, problemas de casa para o trabalho. Continuando no autocuidado. Procure manejar fatores estressores, como beba bastante água, pelo menos beba 2 litros de água por dia, alimente-se em horários adequados e com refeições saudáveis, faça atividade física. Isso são fatores que vai melhorar o estresse e vai dar um bom-estar, né? Um bem-estar para tua saúde e você vai conseguir trabalhar de forma adequada. Procure manter bons vínculos com a sua equipe de trabalho, organize suas tarefas, evite consumir bebidas alcoólicas, não fume, de preferência, né? E se alguém bebe, beber pelo menos de forma, né, socialmente, para também não interferir na sua saúde. Vamos lá, antes de começar, vamos citar aqui um artigo de 2020 que foi realizado sobre a pandemia e pandemia de medo e pandemia do Covid e o impacto que isso tem trazido para a nossa saúde mental. Antes de começar, eu quero ler esse pequeno parágrafo para vocês entenderem o motivo desse conteúdo tão importante que eu preparei para vocês. Segundo o estudo feito em um artigo sobre pandemia de medo e Covid-19, impacto na saúde mental e possíveis estratégias em 2020. Durante uma pandemia, profissionais de saúde, cientistas e gestores concentram toda a atenção predominantemente no patógeno, ou seja, no vírus, na bactéria, sabe, no patógeno, e no risco biológico que esses vírus e essa bactéria pode trazer para o ser humano, realizando esforços para combater e propor medidas de prevenção para combater a doença. Mas eles esquecem que as pessoas precisam de cuidados psicológicos também e que morrem por outras doenças. Então, eu coloquei esse parágrafo para vocês entenderem que durante uma pandemia, o foco é muito ali ao combate, que a gente abre as notícias, sempre tem o combate contra o coronavírus, isso e aquilo, e esquecemos de pessoas que às vezes estavam em tratamento e que podem morrer por outras coisas também. Então, esse estudo, ele é basicamente relacionado e voltado para os gestores e cientistas e nós profissionais de saúde também, aprendemos uma situação, que não é só a pandemia no jogo, tem outros problemas também que continuam e esses problemas eles não pararam, né? Problemas sociais, problemas econômicos, problemas de outros tipos de saúde, pessoas que fazem tratamentos oncológicos, pessoas que estavam em tratamentos, né, de outras doenças, e isso não parou, as pessoas precisam dar continuidade, então o estudo é relacionado a isso. Então, como profissionais de saúde, sempre avaliar nosso estado físico, como eu já falei, físico e mental, antes de atender, antes de tentar ajudar outra pessoa, a gente tem que cuidar, né? Cuide-se. Antes de mais nada, a gente tem que manter um cuidado para nós, né? Com a nossa saúde. Tente respeitar os direitos social, cultural, religioso. Tente olhar o indivíduo sempre como um todo, né? Esteja sempre pronto para respeitar as diferenças, isso é muito importante. Respeitarmos as diferenças, né, entre pessoas, entre religião, cultura, em todos os aspectos.
É importante sempre buscar o conhecimento para não passar informações falsas e sempre passar informações verdadeiras. Cada informação tem um valor significativo para o indivíduo que passa a ser atendido por nós, profissionais. Então, cuidado com fakes, né? Cuidado com as mentiras, notícias falsas, porque isso vai causar frustrações na pessoa que você estará prestando atendimento. Eles podem causar frustrações, igual eu falei, e isso não é legal. Busque ajuda com outros departamentos, né? Eu como profissional de saúde, eu não tenho que olhar o indivíduo só a queixa que ele veio relatar para mim. Eu tenho que olhar esse indivíduo como um todo. Eu preciso enxergar que esse paciente, às vezes, ele veio atrás de ajuda porque está com depressão, mas às vezes ele não tem nem lugar para dormir, não tem um abrigo, não tem o que comer, então eu tenho que ver como um todo. Então, o que eu vou fazer quanto profissional de saúde? Procurar minha assistente social, né? Nós temos o NASF aqui na cidade de Porto Vitória, juntamente com a estratégia da saúde, então eu tenho esse privilégio de poder recorrer à minha assistente social para pedir ajuda, né? Se for um caso parecido como esse, pessoa que vem com problema de depressão, porém não é só a depressão em si, né? É o seu José, de 57 anos, que tem uma vida. Ele precisa ser atendido não só da depressão, mas também de outras situações que na hora ali talvez eu não consiga resolver, mas é importante eu tentar pelo menos buscar uma solução, se ele não tiver um lugar para dormir, né? Buscar um abrigo para ele. E se ele não tiver um alimento, a gente tentar fazer uma ajuda, né, com a ajuda da assistente social para dar uma cesta básica, alguma coisa, para ajudar esse seu José de 55 anos, porque senão ele não vai morrer de depressão, ele vai morrer de fome, né? Então é muito importante a gente avaliar todos esses aspectos. Evitar julgamentos, isso é muito importante para nós profissionais de saúde, e preconceitos, né? Nunca julgar a pessoa talvez pela crise ansiosa, talvez falar, isso é porque não tem o que fazer, isso é falta de serviço, vai carpir um quintal, isso é frescura, né? Não, nunca fazer esse julgamento, porque igual eu falei no início, ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe ser ansioso, ninguém escolhe ter depressão. Então a gente tem que evitar certos julgamentos e sempre ser honesto com o nosso paciente, que ele possa ter confiança em nós, né, quanto profissionais. Ao atender o paciente, sempre que possível, guarde sigilo e respeite a privacidade, respeite as decisões. Isso é muito importante, tá? Sigilo médico, ele é essencial e é necessário, sim, né? Existem poucas situações que a gente não pode guardar o sigilo, como, por exemplo, abuso sexual, ideação suicida, que muitas das vezes corre risco tanto para a pessoa como para terceiros. Então, a gente às vezes tem que buscar ajuda e nesses casos não tem como guardar sigilo, né? Procedimento. Como que nós vamos proceder para atender essa pessoa com problemas mentais, quando procura, né, um atendimento? A gente vai ter que chegar para essa pessoa, se identificar primeiro, né? Eu sou a doutora Angélica, eu estou aqui para te ajudar e quero que você me fale o que você está sentindo nesse momento, eu estou pronta a lhe ajudar. Além de se identificar, você tem que passar segurança para o teu paciente. Privacidade, desde que o paciente fale tudo que ele tem para falar, e após pergunte se há algo mais que lhe preocupe, para você poder montar o seu diagnóstico e o seu plano de cuidado para esse paciente. Não pressione. Se ele não quiser contar o que ele está sentindo no momento, não pressione, deixe ele livre e deixe que ele se expresse na hora certa, no momento certo. Caso tenha, né, que perguntar para algum familiar ou amigo, porque esse paciente não te deu muita informação, se ele tiver um familiar ou um amigo mais próximo, a gente pode também estar tentando buscar essa informação para nos ajudar, quanto profissional, né, a chegar a um diagnóstico e a um plano de cuidado. Lembre o paciente sobre como ele reagiu às situações adversas anteriormente e reafirme sua capacidade de enfrentamento e superação. Peça ao paciente que se lembre
daquilo que o faz se sentir melhor e estimule a estratégia positiva. Então, após ouvir todas as angústias que teu paciente tem sobre o que ele está sentindo no momento, você vai tentar, de forma positiva, criar estratégia, perguntar para ele o que te faz bem, o que você fazia antes que hoje você não faz mais. Digamos que o paciente já é uma pessoa mais de idade e tem problema de artrose, de artrite, tudo dói. Então, às vezes, ele pode falar assim, eu gostava de dançar, mas agora pelo meu problema de dores, eu já não tenho muito ânimo de dançar mais. Então, às vezes, né, fazer atividade física, no caso dessas doenças crônicas, ajuda muito a aliviar as dores, né? Então, você pode fazer uma tentativa, falar, viu, mas você não gostava de dançar, então vamos tentar dançar de novo? Talvez isso te faz bem, né? E aí, muitas das vezes, aquela pessoa pega, vai e faz, né, o que fazia antes, né? Assim, uma coisa que é boa também, tá, pessoal? Não vamos dizer que a pessoa que matava se sentia bem, hoje não mata mais, e você pedir a pessoa voltar a matar. Não, não é isso. São coisas positivas, ali são estratégias positivas, tá? Então, tipo, dançar é uma coisa boa, é uma coisa natural e isso não faz mal pra ninguém. Agora, coisas ruins, não. Você não vai incentivar o paciente a fazer coisas ruins que supostamente ele se sentia bem quando ele fazia isso, tá? Não vai falar coisas negativas, pelo amor de Deus. Então, outra estratégia positiva é falar assim, passe mais tempo com a sua família. Aí ele vai falar, mas durante essa pandemia a gente não pode ficar mais aglomerado, né? Porque as pessoas também buscam informações e às vezes eles já vêm com a informação pro teu consultório. Então, assim, não, claro que você não vai aglomerar com pessoas, mas as pessoas que moram dentro da tua casa, você pode estar trocando ideias, conversando. Se não conversava mais, tente conversar. Se não dialogava mais, tente ter um bom diálogo. Se é a mãe que mora em outra casa e você não pode visitar devido à pandemia, faz uma chamada de vídeo, tenta ligar para conversar. E isso vai te fazer bem, vai melhorar mais a situação. Coisa que o paciente com problemas mentais não podem ficar isolado. Isolado do mundo, isolado de tudo, ficar sozinho. Isso faz muito mal para quem já tá com problema de depressão, por exemplo. Não pode ficar sozinho. Então, você tem que criar estratégias durante uma pandemia, dentro, claro, das possíveis orientações que devemos seguir, segundo a Organização Mundial de Saúde, respeitando, né, a questão da aglomeração, né, não fazer aglomeração, mas existem outras fontes, outros meios de comunicações que dá pelo menos para a pessoa conversar. Às vezes dá para ver também, né, quem tem hoje WhatsApp, Facebook, essas coisas, dá para conversar ao vivo até, ver a pessoa, né, ali. E tem várias formas da gente não ficar solitário, né? Finalizando. A finalização eu coloquei para vocês entenderem. Essa pessoa que você está acompanhando, que está com problema de depressão, ansiedade, que ela está sendo acompanhada por nós profissionais de saúde, nós médicos, você enfermeira também acompanha muito, faz a parte de avaliação inicial, né? Então, assim, esse paciente a gente não vai ter um momento certo para encerrar a nossa participação com ele. A gente vai ficar tempo com esse paciente até que a gente vê que ele esteja bem. Então, não existe um momento certo para encerrar um acompanhamento desse paciente, tá? Observe as necessidades, o contexto, né? O que ele precisa melhorar, o que você também precisa melhorar quanto médico no atendimento. Se alguém o substituir na função, por exemplo, a gente muda às vezes de setor, vai para outra unidade ou muda de cidade. Então, se a gente tem aí vários pacientes, digamos uns 5 pacientes que estamos acompanhando, atendendo, o legal seria transferir esses pacientes para o outro colega e repassar o quadro clínico para que o colega de trabalho possa dar continuidade ao tratamento. E fazer uma despedida positiva, né? Assim, tipo, chamar o paciente para uma consulta, digamos, quase meio que despedida, assim, e falar, olha, infelizmente eu não vou poder ficar mais
no atendimento, não vou poder mais te acompanhar, mas o meu próximo colega que está vindo, ele já sabe do teu quadro de saúde, ele vai poder dar continuidade, mas eu quero muito desejar para você melhoras, que você venha melhorar e venha sair dessa e ser uma pessoa tranquila, com boa saúde, e você vai se recuperar. Então, sempre passar algo positivo, se caso você precise sair daquele setor de trabalho e não vai mais atender essa pessoa. Vamos agora falar do prognóstico. O prognóstico seria como que essa pessoa vai, né, recuperar, como que vai ser a finalização desse tratamento. Parte dos pacientes, eles irão se recuperar bem, quando tiver um bom acompanhamento, é claro. Especialmente os que recebem alguma ajuda nesse momento, né, ajuda médica, ajuda com a psicóloga, né, mas infelizmente uma parte irá necessitar de mais cuidados, né, então nem todo mundo vai recuperar de uma forma positiva. Então, vai precisar de mais cuidado. Então, tente permanecer perto deles, essas pessoas que não tiveram uma boa recuperação, tente permanecer perto até que consiga atendimento especializado, com psiquiatra, no caso, em caso que os sintomas persistem ou esses sintomas remitem novamente. E também é importante ressaltar, quando há risco para o paciente e para outros, você precisa pedir ajuda especializada desse paciente com um psiquiatra, porque ele pode chegar a um estado crítico, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha ajudado bastante, né, o conteúdo. E se você sentir algum desses sinais e sintomas que eu citei logo no início, que você possa procurar ajuda, não se envergonhe, não fique tímido ou até com medo de procurar ajuda, porque muitas das vezes precisamos mesmo procurar um médico, consultar e falar sobre as angústias, sobre as tristezas, sobre os medos, principalmente durante as pandemias, que você tem medo de adoecer, você tem medo de perder algum ente querido. Então, assim, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. E o que eu tenho para falar para os nossos ouvintes e os nossos palestrantes também é que se cuidem, os que podem ficar em casa durante esse enfrentamento dessa pandemia que estamos vivendo nos últimos dias, fiquem em casa, usem máscara ao sair, use sempre, tenham o hábito de lavar as mãos, passar o álcool em gel, né? E não só lavar as mãos, pessoal, tome banho também. A gente até brinca e fala, não é só lavar a mão, a gente tem que tomar banho também, porque não é só o coronavírus, né, que temos que cuidar, a gente devemos cuidar de outras doenças também, como eu falei no contexto, né? São várias doenças que elas podem ser transmitidas por falta de higienização. Então, vamos nos cuidar da nossa família e cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental, que é muito importante nesse momento, tá bom? Muito obrigada a todos, ficam todos com Deus. Até a próxima.